Amém? Você está feliz nessa noite? Você está feliz com Jesus nessa noite? Você está feliz em Jesus nessa noite? E pergunta ao seu irmão, e Jesus está feliz com você? E aí? Hein? Ô glória! Nem que seja pela fé, mas tá, né? Amém? Glória a Deus. Família, quem ama família aqui? Amém? Quem ama a família de Deus, a família da fé? Amém? Porque o que vem na sua mente quando você ouve a palavra família? Quando está escrito família, o que vem na sua mente? Não precisa responder não, tá? Porque para uns nem sempre é uma lembrança boa. Para muitos aqui, a família significa bênção, significa proteção, significa provisão, significa destino, significa segurança, significa um lugar de refúgio. Mas para muitos pode significar dor, desespero, falta de compreensão, pode significar rejeição. Mas o que? Me ajuda aí. Ó, tá todo mundo bem, né? Porque... Oi? Abandono, destruição, falta de segurança, medo, solidão, decepção. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: não foi para isso que o Senhor criou a família, amém? O Senhor criou a família para te dar proteção. Mas pastor, então por que eu vivi isso na minha família? Se há alguém aqui nessa noite que viveu esses traumas dentro da família, o Senhor te trouxe aqui nessa noite para ouvir uma palavra diferente daquilo que você viveu. Para você viver uma palavra nessa noite, a partir de hoje, uma palavra de vida na sua casa, na sua família. Eu não sei se você é casado, se você não é, mas se você tem uma família hoje, o Senhor quer virar uma chave nessa noite. E mesmo que esteja tudo bem na sua casa, na sua família, o Senhor quer mudar vidas aqui nessa noite. Porque Ele fez a família para um propósito, para representar o nome dEle aqui nessa terra. Ele construiu a família para representar os céus nessa terra, para representar a vida de Deus, a vida em família de Deus aqui nessa terra. E se a nossa família não está funcionando dessa forma, é porque algo está errado. E eu fui, obviamente, lá para o paraíso, lá para o céu, lá para a primeira família, aonde o Senhor criou, o Senhor começou tudo. E aí, assim, eu não sei se é muito bom, ou se é desesperador, como que a gente pode interpretar essa primeira família. Por quê? Diga, por quê? Porque Adão e Eva eram perfeitos, irmãos. Sim ou não? Adão e Eva eram perfeitos até então. E o que aconteceu? Eles erraram. Diga para o seu irmão assim: não tem problema errar. Deus quer recomeçar hoje. Olha no olho dele e fala: Deus quer recomeçar hoje. Deus quer recomeçar hoje na sua vida, na sua família. Deus ama recomeços. Deus ama reconstruções. Deus ama nos fazer de novo. Não é assim que a palavra diz? O vaso nas mãos do oleiro, se ele nos quebra, ele quer construir algo novo que possa receber vinho novo. Não dá para receber vinho novo em odres velhos, então nós precisamos trocar o vaso. E para isso nós temos que passar por cima do medo, da dor, da rejeição. Muitas vezes, quantas vezes você foi humilhado dentro da sua própria casa? Eu não sei se você sabe, mas as pessoas que mais te feriram são as pessoas mais próximas de você. É óbvio, são as pessoas que têm intimidade com você, são as pessoas que têm relacionamento com você. Eu quero te dizer uma coisa: você não vai se ofender comigo, não? Você também machucou muitas pessoas, você também feriu muitas pessoas, eu também feri muitas pessoas, porque nós estamos em construção, e nós precisamos ter a maturidade que nós fomos feridos, mas também nós ferimos.
Nós temos que ter a maturidade que, da mesma forma que nós queremos ser perdoados, nós precisamos perdoar. E o perdão precisa ser um estilo de vida, para que você possa viver os propósitos de Deus para a sua vida. Eu preciso todo dia perdoar, me perdoar, perdoar minha esposa, os meus filhos. Quando Deus criou o homem ali no jardim, Ele tinha um propósito maior, a representatividade dos céus na terra. Porque Deus não foi pego de surpresa, Ele sabia que o homem ia cair, sim ou não? Ele sabia, porque Ele é onisciente, onipotente, onipresente e presciente. Então Deus é aquele, por isso que a Bíblia fala, aquele que era, o que é, está aqui hoje, é aquele que virá, aquele que será o fim. Ele é o início e o fim, o alfa e o ômega. É o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E nós estamos aqui nessa noite por causa dele, amém? Não por causa dele simplesmente porque nós viemos vê-lo, mas porque ele nos sustentou para chegar até aqui. E alguns podem pensar, mas tudo que eu passei na minha vida, talvez alguns já se separaram, porque eu não sei se você sabe, o casamento é para a eternidade, até que a morte o separe. Nós vamos falar um pouquinho disso mais lá na frente. Mas é importante saber que Deus quer recomeçar. E você não sabia que uma coisa, você que foi separado já, não sabia que uma coisa te fez separar. Fala assim comigo, orgulho. Sabe o que é o orgulho? É o próprio Satanás. Porque o que fez ele cair do céu foi o orgulho dele. Foi o querer ser igual a Deus. Não se humilhar, não reconhecer o seu erro, não reconhecer que ele era falho e precisava de Deus. E muitas vezes nós não pedimos perdão, nós não liberamos perdão, muitas vezes nós não atuamos como os céus atuam em nossas vidas, com misericórdia, graça, favor e amor. Porque eu não sei se você sabe, a palavra diz que todas as manhãs as misericórdias do Senhor são renovadas na minha vida e na sua vida. E elas são a causa de não sermos consumidos. Porque nós somos pecadores. Mas tem uma coisa, tem um Jesus que nos torna santo todos os dias. Mas nós precisamos ir todos os dias para a cruz dele. Falar, Senhor, eu preciso de ti, eu preciso do Senhor. Eu tenho necessitado da sua graça todos os dias. Me perdoa, eu quero prosseguir, eu quero seguir. E às vezes Deus só está esperando você tomar uma atitude que muda toda a história, muda toda a circunstância. Rayane falou aqui sobre obediência. Isso muda, diga assim comigo, obediência gera bênção. Fala para ela, obediência gera bênção. E o que é obedecer? Diga assim, é quebrar o orgulho. É moer o orgulho, né? Nós sabemos que Jesus já é vitorioso na cruz, amém? Já derrotou Satanás e isso já está destinado, o inferno está destinado para Satanás e os seus anjos. Amém ou não amém? Mas todos os dias nós lutamos contra uma pessoa, contra nós mesmos, as nossas vontades, nossos entendimentos que não agradam a Deus, tudo aquilo que a gente quer fazer que desobedece à palavra de Deus. Todos os dias nós lutamos contra isso, contra uma coisa chamada orgulho. E nós precisamos mudar a nossa forma de ver as coisas quando nós pensamos do céu para a terra e não da terra para a terra. Quando eu olho para o Paulo, eu preciso olhar do céu para a terra e ver que o mesmo Jesus que está na minha vida, está sobre a vida dele, está sobre a vida da Val, está sobre a vida da Lu, está sobre a vida de cada um que aqui está. Mas qual é a diferença de aqueles que rompem, prosperam, conseguem, vivem uma vida vitoriosa, abundante no Senhor, como João 10:10, o Senhor Jesus mesmo disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É Mateus 6:6, entrar no quarto, buscar a presença do Senhor, fechar a porta no secreto. Irmãos, é muito bom buscar o Senhor aqui, sim ou não?
É muito bom a presença de Deus neste lugar. É muito bom vir em família aqui da fé e buscar ao Senhor. É ótimo, é maravilhoso. Mas experimenta ir para o seu quarto e falar: me pega aqui, Jesus. Deus quer que tenhamos a experiência. Por isso que Salmos 34:8 diz: provai e vede que o Senhor é bom. Deus é bom? E o tempo todo? O tempo todo. Então o tempo todo está disponível um lugar chamado Santo dos Santos para eu e você acessarmos. Não é só, diga, não é só o pastor. Diga, não é só o pastor que tem acesso a Deus. Diga, eu também tenho. Diga, você também tem. Você também tem. É o sonho de Deus que todos nós entendamos isso e vamos para a cruz, vamos para o secreto, vivemos uma vida de santidade, de busca, de presença, de graça, de misericórdia, de favor do Senhor. E aí, voltando lá para Adão e Eva, se eles erraram, a gente também vai errar. Eu não tenho uma família perfeita, nós também temos nossos erros, nossas falhas. Mas uma coisa nós lutamos para ter todos os dias: perdão como estilo de vida e reconhecimento para estarmos debaixo da mão poderosa do Senhor. Reconhecer o quanto nós precisamos dele. Por isso que Mateus 5:3 vai dizer: bem-aventurado é os que têm sede. Desculpa, esse é outro, né? Sede, fome e justiça. Mas o que eu queria falar é os que são pobres de espírito. Aqueles que têm sede de Deus todos os dias. Raine falou do rei Amazias, eu lembrei do rei Asa, que quando ele estava ali numa situação de paz, numa situação tranquila, ao invés de ele ficar tranquilo, orar menos, buscar menos, jejuar menos, sabe o que ele fez? Ele foi construir fortaleza, ele foi construir proteção sobre a vida e a família dele. Você precisa se levantar, você precisa se reerguer, você precisa se ajoelhar, você precisa buscar em prol da sua família. E eu quero te dar pelo menos 3 chaves nessa noite, para que você tenha uma família vitoriosa, para que você tenha uma família indestrutível. Você quer uma família indestrutível? Então vamos para a Bíblia. Gênesis capítulo 2, versículo 18, vai dizer o quê? Vamos ler junto, né? Ficar melhor. Pode ler bem alto para mim? Mas espera aí, o homem está no paraíso, criado por Deus, em perfeição, e ainda não é bom que ele esteja sozinho. Estava tudo maravilhoso, né? Acho que Deus falou assim: vou arrumar um probleminha, esse cara está muito em paz aí. Brincadeira, viu, gente? O cara não está fazendo nada, vou dar um desafio para ele cuidar aí. Mulheres, brincadeira, viu? Quem fala é o pastor Cláudio Duarte. Aí todo mundo acha bonito, né? O pastor Emerson falando, né? Aí uma já fecharam a cara para mim. É brincadeira, mulher, vocês são bênção, né? Por outro lado, nós, os homens são o rascunho e as mulheres são a obra original de Deus, né? Entendeu? Aí, melhorou um pouquinho. Mas o que acontece? Todos nós nascemos com uma necessidade de sermos amados. Nascemos com a necessidade de amar, nascemos com a necessidade de ter afeto, de ter uma família, de ter alguém que possa olhar no olho e falar: eu estou com você. Alguém que, sabe, por que nosso slogan é uma família para pertencer? Porque nós precisamos de pertencimento. Por que às vezes você vê alguém que está no domingo aqui e fala: eu quero Jesus, eu amo Jesus, eu senti um arrepio, eu senti a presença de Deus, e chora e vai de joelho e se entrega para Jesus, mas na terça-feira ele está no bar voltando a beber, porque lá ele tem pertencimento, sensação de pertencimento. Por isso que se nós quisermos crescer como igreja, eu vou precisar de você. Diga para o seu irmão: eu vou precisar de você. Sabe por quê? Porque você não dá conta sozinho.
o pastor não dá conta sozinho, então é você que tem que fazer essa pessoa se sentir pertencente da família de Deus. A palavra do Senhor em Hebreus vai dizer que somos todos membros da família de Deus. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nos tornamos membros da família de Deus. Há uma grande família de Deus em cada igreja por aí, em cada local por aí, em cada cidade por aí, em cada estado, em cada país, em cada nação há uma grande igreja buscando ao Senhor, uma grande família de Deus que Ele vai buscar, vai vir buscar. E se prepare, porque isso pode ser a qualquer momento. A Bíblia diz que vai ser como um relâmpago, como um piscar de olhos. E nós temos que estar preparados, temos que estar nos preparando. E uma forma de nos preparar para a volta de Jesus, sabe como é que é? Tendo uma família. Já parou para pensar a prova que você passa? Ou já passou? É por isso que casamento é para homem, gente, não é para menino. Casamento é para mulher de Deus, não é para menino. Tá, você que vai casar, irmão, prepara. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? É que muitas vezes a gente se prepara para um concurso público, quem já fez, a gente se prepara para uma prova do Enem, a gente se prepara para uma prova da faculdade, da escola, mas para o casamento pouco se prepara. Eu me lembro que quando eu e Raine fomos casar, quase que a gente desistiu. Brincadeira, não foi não. Já vai falar. Sabe o que é? Nós tínhamos lá na IEB Linhares uma turma de curso para noivos. Olha só que interessante. Então nesse curso para noivos, tinha 5 casais, 5 noivos. E nós éramos um. No final só sobrou 3. 2 desistiram do casamento. Desistiram do casamento. Por quê? Porque o curso mostra uma realidade. Diga assim, casamento não é para menino, é para homem, é para mulher. É para gente que assume responsabilidades. Sabe que tem que assumir responsabilidades. Acabou ficar só jogando videogame, né? Pode jogar de vez em quando, tudo bem com o filho. Mas, gente, é uma nova vida, é responsabilidade, é cuidar um do outro. É o homem provendo sobre a mulher. É o homem guiando a sua casa. É a mulher ao lado do marido. Far-lhe-ei uma ajudadora, né? Alguém que o ajude e o complete. Por que complete? Se ele já estava no paraíso, se ele já estava com Deus, se ele já não tinha defeito algum até então. Porque Deus nos fez, já dá para ver, né? Na figura masculina, gênero feminino. A diferença para quê? Para que um se complete. Então diga assim, eu preciso da minha família. Mas você precisa cuidar da sua família. Você precisa cuidar da sua família. Você precisa zelar pela sua família. Então a primeira coisa que eu aprendo é que nós precisamos uns dos outros. Não pense você que só o seu cônjuge precisa de você. Não pense você que só os seus filhos precisam de você. Você também precisa deles. Agora eu quero pular lá para o verso... Se eu não me engano, 24. Coloca aí, Mateus, por favor. Quem está entendendo até aqui? Diga para o seu irmão, quer ter uma vida vitoriosa? Diga assim melhor, quer ter uma família vitoriosa? Gente, me deram água de coco hoje, hein? Eu nem sabia, agora eu vou começar a pregar, hein? Agora vai melhorar, hein? Agora o nível vai aumentar. Delícia, hein? Obrigado, hein, gente? Recepção aí top. Aleluia. Então o desespero é, se Adão e Eva eram perfeitos e erraram, imagine nós, né? Eu não sei se isso conforta, se é bom ou se é ruim. Mas eu sei que há uma coisa importante para nós fazermos: quebrarmos o nosso orgulho. Quer viver uma vida vitoriosa na família? Quebre o seu orgulho, peça perdão. Tenha o perdão como estilo de vida.
E a primeira coisa que a gente vê está em Gênesis 2:24. Vamos ler bem alto? Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. A primeira coisa que nós vemos aqui é: o homem deixa pai e mãe. Esse é o primeiro princípio, essa é a primeira chave, esse é o primeiro fundamento, esse é o primeiro mandamento do Senhor. Deixa pai e mãe. Deixar em que posição? Deixar geograficamente. Diga geograficamente. O que é geograficamente? Sair de perto, irmão. Sai de perto. Já tinha muita bagunça lá. Você vai juntar mais uma família para mais bagunça? Não, sai de perto. Tá? Diga assim, financeiramente. Os jovens aí que pensam em casar, gente, pelo amor de Deus, homem, principalmente o homem que é provedor da casa, te prepara. Você sai de uma condição de não gastar com nada na sua casa, de ter internet, Wi-Fi. O hóspede mais enjoado, mais folgado que nós temos são os nossos filhos, não é? Eles não pagam, não dão comida para um pintinho, não gastam com nada, mas querem o Wi-Fi do melhor, querem a melhor comida, exige, né? Se tem isso, se tem aquilo, é assim ou não é? Ou é só lá em casa? Mas é bênção também. Mas quando cresce, né? Tem as exceções, mas quando cresce, tem que virar o quê? Homem, mulher. Tem que entender que agora não é mais sustentado, Ele é o sustento, Ele é o guia, Ele é o provedor, Ele é aquele que direciona a sua família. Então a primeira coisa é: saia geograficamente de perto de pai e mãe. Saia emocionalmente de perto de pai e de mãe. Corte, cordão umbilical cortado. Sabe por quê? Existem mulheres tão dependentes emocionais do pai, que o pai é mais importante que o próprio marido. A opinião do pai vale mais que o próprio marido. Ei, quando você casa, você forma uma nova família. Aqueles agora são seus familiares. Eles agora não podem interferir. Eu não estou dizendo que eles não podem aconselhar, não podem ajudar de alguma forma. Sim, pode, mas eles não podem ser maiores e melhores do que o seu cônjuge. Agora você tem um cônjuge para cuidar. Você tem um cônjuge para ouvir, para olhar no olho e ser sincero um com o outro. Agora a sua família é a sua casa, é a sua esposa, é o seu esposo, é seus filhos, são seus filhos. E saia financeiramente também dessa dependência. É um filho que é totalmente dependente emocional da mãe, sabe? A mãe interfere diretamente no casamento. A mãe fala de uma forma que atrapalha o andamento do casamento. E o filho ali, que quer agradar a mãe, mais do que a própria esposa, às vezes foi filho único, ele estraga o próprio casamento. Por isso que Deus dá essa chave: por isso deixa pai e mãe. Deixa, saia geograficamente, saia emocionalmente, saia financeiramente, e vai viver a sua vida em nome de Jesus. Você agora é representante do céu aqui na terra. A sua família agora representa Deus aqui na terra. Diga assim: corta o cordão umbilical. Mas sem cotovelada, gente. Está falando de família saudável, hein? Sem cotovelada. O segundo ponto aqui nesse mesmo versículo é: se une à sua mulher. Estava procurando porque eu não sei se você sabe, quando você vai se aprofundando na palavra de Deus, você também tem que buscar o que está na sua originalidade. No hebraico, por exemplo, algo que para nós no português é uma coisa, mas no hebraico pode simbolizar algo mais profundo. E aí eu busquei essa palavra unir-se, ou une-se, que o Senhor pede ali para um homem ou uma mulher. É como se fosse soldar, colar, fundir, sabe? Mas o que? Juntar, afeiçoar,
não se separar. Meu irmão, quem já fez isso aqui, talvez, quem é que faz isso aqui? Serralheiro, esse pessoal que funde alguma coisa, para romper o que vai acontecer? Vai ter que quebrar. Imagina a solda, né? Imagina, para soltar é problema, né? O que acontece? Quando descola, o que acontece? Quebra tudo. É irreparável. O prejuízo é irreparável. Por isso, fica com essa mulher que você está, em nome de Jesus. Como diz Cláudio Duarte, não troca de endereço o seu problema, não. Só vai trocar de endereço. Então, nessa visão de se unir à mulher, o marido precisa entender também que há uma união espiritual no negócio. Há uma união emocional. Nós, uns 2 domingos atrás, mais ou menos, eu e Rai, nós ministramos aqui sobre as 5 linguagens do amor. Quem lembra aqui? Quem estava aqui? 5 linguagens do amor, isso significa que a minha esposa, ela tem linguagem de amor, que eu posso acessar o coração dela mais profundamente, amém? E eu também tenho, viu? Então, você conhecendo mais o seu cônjuge, gente, tem cônjuge que é casado há anos, e não sabe nem o manequim da esposa, não sabe o calçado da esposa, o tamanho do calçado da esposa. Tem homem que não sabe a data de casamento. Vou falar homem porque homem é mais assim, tá? Eu vou me incluir nessa. Até hoje eu fico em dúvida se eu casei dia 30 ou 31 de janeiro. Mas é 30, ela fala 30. E eu fico naquela... Mas é coisa do homem, e a mulher tem que ter misericórdia também. Mas falta unidade, unir-se, fundir-se, entender que eu preciso de você e você precisa de mim. Que nós precisamos uns dos outros. Não tem um louvor que é assim? Fran lembrou. Então essa unidade é uma unidade espiritual. Diga espiritual. Emocional. E física também. Eu não vou falar da física hoje, porque tem criança aqui dentro. Mas é muito importante também essa parte física. Tá? Por isso que Deus fez, né? Então deixa para lá, depois deixa para lá. Então diga assim comigo: ninguém é mais importante para mim do que o meu cônjuge. Fala, abençoada. Perde a oportunidade. Às vezes a gente perde as oportunidades. Sabe por quê? Porque nós muitas vezes nós andamos por aquilo que a gente está vendo. Nós estamos vendo algo aqui nessa noite. Nós estamos vendo o que o campo da nossa visão consegue ver. Mas Deus vê muito além. Por isso que Ele fala que vai entregar para cada um de nós muito mais daquilo que pensamos ou pedimos. Porque Ele vê além. Você está vendo agora, mas Ele vê o futuro. Ele vê o que aconteceu amanhã, daqui um mês, daqui um ano. Ele vê aquilo que Ele tem preparado para você. Mas é você que tem que acessar isso. Começa a ver, a visualizar. Vou dar a oportunidade. Fala assim: ninguém é mais importante para mim do que o meu cônjuge. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então o que separa o homem? Orgulho, diga orgulho. Orgulho. Se você já se separou na vida, você vai voltar lá atrás e vai ver que você poderia ter perdoado mais, que você poderia ter amado mais, que você poderia ter entendido mais. Mas e agora, pastor? Agora vamos para frente. Deus tem o melhor para nossas vidas, amém? Agora Deus faz algo novo. Ele pega a página que passou, joga no mar do esquecimento, se você já pediu perdão, leva o tempo de ignorância para o mar do esquecimento, abre uma nova página e escreve algo novo para você. Aquilo que você acha que era um ponto final, Deus tem uma nova história para a sua vida. Dá tempo ainda.
Nesse dá tempo ainda, a gente vê vários exemplos, né? Pessoas com 90 anos começando a sua caminhada esportiva. Já vi gente iniciando um projeto de corrida de maratonas aos 90 anos. Imagina isso, gente. Quem já viu isso na internet? De verdade. Eu já vi gente próximo de 100 anos correndo maratonas, fazendo faculdades. Nós fomos num treinamento semana passada, eu e minha esposa, um treinamento de imersão, de inteligência emocional, e nós vimos pessoas lá de 70 anos fazendo o treinamento. E nós tivemos que bater palmas, porque isso, se a gente não entender isso, até envergonha aqueles que são esperançosos, aqueles que precisam entender que Deus tem algo novo, independente do que você passou, que Deus tem renovo para cada um de nós, que Deus é verdadeiro, Deus é fiel, Deus é real. Ele é real na minha vida e na sua vida. E a terceira coisa que a gente vê nesse versículo é: os dois se tornam um só. Diga intimidade. Precisa ter intimidade. Abrir o coração e falar o que você precisa, o que você necessita. Isso é intimidade, é relacionamento. Eu me lembro de uma história que um casal era casado há 30 anos. E aquele pão de forma, né? Aí sempre tem aquele final, né? Aquele outro que termina, né? Aí o marido, ele não gostava de comer aquele final. E a esposa, ela gostava. Só que o marido pensava assim: se eu não gosto, ela também não. Mas nunca conversaram sobre isso. E aí, ele não gostava, mas ele comia, pensando assim: eu vou comer porque, como ela não gosta também, então eu vou agradá-la. E a esposa ficava pensando assim: poxa, ele está comendo meu pedaço. Mas eu não vou falar nada, porque eu não quero desagradá-lo. E ficaram 30 anos assim. Um abrindo a mão, né? Nós aprendemos duas coisas aqui. Primeiro, a compreensão, abrir mão por amor ao outro. Mas segundo, a falta de diálogo. Resolveria com um olhar no outro e falar: eu gosto disso aqui, eu prefiro que você faça assim, eu gosto quando você fala assim. E isso resolve muitos problemas dentro do casamento, dentro da própria família. Amém? Amém? Quantos estão aqui entendendo nessa noite? Então essa intimidade, ela gera conforto, ela gera proteção, ela gera amizade, ela gera compreensão, ela gera segurança. Irmãos, tem casais que... Pode falar aqui, gente? Tem casais que não deixa o outro acessar o celular, que o outro tem a senha e o cônjuge não tem acesso ao celular. Não tem acesso à senha do celular. Não tem acesso à senha do e-mail. Irmãos, do banco então nem fala, né? Mas tem um também que não pode, né, gente? Porque tem gente também que não pode nem ter a senha mesmo, não. Aí, tá vendo? Mas você não está trazendo o seu casamento não, né? Ah, glória a Deus. Você sabe quanto que ele ganha, né? Isso é transparência, é saber o que o outro, sabe, precisa, necessita, o que o outro gosta. Por isso que muitos casamentos acabam se perdendo no meio do caminho, porque não há essa cumplicidade, não há o deixar o pai e mãe, não há essa unidade e não há essa intimidade. Mas em nome de Jesus nós estamos aqui nessa noite para aprender isso, amém? E tudo aquilo que a gente não sabia nos tempos da ignorância foi apagado, mas a partir de agora você sabe, amém? E a partir de agora você vira a chave e faz diferente, porque Deus quer te entregar algo novo. E talvez você está pensando assim: poxa, fulano podia estar aqui, né? Para ouvir isso. Você ia fazer isso aqui? Esse I está quase caindo, né? Mas Deus pode consertar, viu?
casamento está quase caindo, mas Deus pode consertar. Tá vendo que aonde eu escorei? Opa, ele está querendo dormir. Adilson, ó, para... Tá apoiado no outro, tá vendo? Porque quando um caiu, o outro. Quando um caiu, o outro. Isso é uma flecha quebrada de terapia, né? Precisando de Jesus. Mas a gente precisa entender que isso aqui é fundamento, mandamento, princípio, valor do reino, chaves que pode mudar a sua vida, seu casamento, sua família, mas isso só vai acontecer quando eu fizer, mudar, transformar o ambiente, trazer à realidade aquilo que ainda não existe, trazer à existência aquilo que ainda não existe no seu lar. Você não tem um lar feliz, você pode transformar isso, porque eu estava falando que você pode estar pensando assim, mas fulano podia estar aqui. Não, é você que está aqui, é você que muda a história. Vai começar a partir de você. Quando Abraão começou a sua história e Abraão foi imputado como um homem justo por obedecer a Deus, o pai dele era um adorador de outros deuses. O pai dele se chamava Terá e adorava outros deuses, mas Abraão falou, eu vou ser diferente, e mudou a história, a geração da vida dele. Por isso que Abraão, Isaac e Jacó, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, pode ser o meu Deus. Se o meu pai não foi como eu gostaria de ser, eu posso fazer diferente, e fazer com que as minhas gerações, filhos, netos, bisnetos e outros que virão, sejam abençoados como eu tenho sido. Você pode mudar a história da sua família. Você pode fazer diferente do que fizeram. Ontem nós estávamos lá no Luau, e eu disse bem assim que, principalmente para os jovens, que a gente é sábio quando a gente aprende com o erro dos outros. Que a gente olha e vê que os outros erraram, eu não vou por esse caminho. Eu não vou fazer da mesma forma, porque vai dar errado. Mas a nossa tendência pecaminosa, a nossa tendência humana é fazer o quê? O que é errado. Quantas vezes você falou assim, comida boa, gostosa é aquela que não pode comer, né? Aquela que engorda. Vai pro jejum de Daniel, legumes e saladas. É fácil? Não é, mas é um tempo de sacrifício que transforma ambientes e gerações como Daniel transformou. E famílias. Você precisa se sacrificar pela sua família. Coloca o verso 25 aí, para a gente ver o que está escrito. Deixa eu tomar essa água de coco. Mateus, Gênesis 2, 25. O homem e a mulher estavam, mas não sentiam. Por quê? Porque eram obedientes, porque tinham intimidade, porque não estavam no erro, eram transparentes. Outro dia nós ministramos aqui sobre essa questão do orgulho, de nós escondermos os nossos erros, e isso vai trazendo cada vez mais orgulho para o nosso coração, vai trazendo um véu que vai cobrindo o nosso coração, e nós não vamos tendo a revelação de Deus, o entendimento de Deus, para que nós possamos ser curados. E foi o que aconteceu com Adão e Eva. Quando eles caíram, o que aconteceu? Eles tamparam as suas vergonhas, sentiram vergonha, não foram transparentes diante de Deus. O que Deus está chamando nessa noite para sermos como família é transparência, é quebrar o orgulho, moer o orgulho e dizer, eu preciso do Senhor, nós precisamos do Senhor, nós precisamos ser transparentes, e não mudarmos a forma natural de Deus, que é o seu caráter. Efésios 5, 21, para a gente terminar. E não foi combinado, viu? E não foi combinado, não. Está gostando da palavra. Eu queria finalizar com esse versículo, por quê? Porque se a gente entender o que está em Gênesis capítulo 2,
E Efésios 5, 21. Diga comigo assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Diga temor. Por que eu e você temos que sujeitarmos uns aos outros? Porque nós temos temor a Cristo. Isso é quebrar orgulho, não é? É moer. Por quê? Porque a gente tem a tendência de ser independente. A gente tem a tendência de ser autossuficientes. E sendo autossuficiente, quando eu falo que preciso do outro, que a esposa vai se submeter ao marido que é o cabeça do lar, que o marido vai se submeter a Cristo que é o cabeça da igreja, sabendo que Cristo é submetido a Deus que é o cabeça dele, que existem hierarquias, existem pessoas que estão com autoridades acima da nossa vida, e nós precisamos se submeter a elas. Por temor ao Senhor, fica difícil caminharmos, mas essa é a única forma de moermos o nosso orgulho, abrir o nosso coração e dizer: eu preciso me submeter a essas autoridades. A esposa precisa se submeter à autoridade do marido. E se submeter não é se rebaixar, é se submeter a uma missão. Diga missão. Aí eu vou falar para os homens: a mulher só vai poder submeter a essa missão se você tiver uma missão. Se você for uma omissão, a que ela vai se submeter? Por isso que eu disse no início: casamento não é para menino, casamento é para homem. E homem tem missão nessa terra. Quando a gente entende uma missão que Deus nos deu, a gente cumpre essa missão, com certeza a mulher vai estar ao lado, se sujeitando, ajudando, sendo companheira, sendo ajudadora nessa missão. Mas o homem precisa ter uma missão. Amém, homens? Vamos ficar de pé? Depois, se você quiser em casa ler Efésios 5, você vai ver que daí para frente Deus vai dando as direções que a gente precisa para termos uma família indestrutível. Diga: minha família a partir de hoje será indestrutível. Mas tem que ser por sua causa, amém? Por sua causa. Feche seus olhos. E quando os irmãos estão se preparando aqui para o louvor, para adorarmos a Deus mais uma vez com canções, eu queria que você pensasse sobre a sua vida. Eu não sei se você é casado, é solteiro, se já foi casado, mas eu gostaria que você pensasse sobre tudo que foi falado nessa noite, sobre a palavra do Senhor, e aquilo que você precisa mudar na sua vida, para que as coisas mudem aqui fora. Aquilo que você precisa mudar na sua vida, para que seu casamento se renove aqui fora. Aquilo que você precisa mudar na sua vida, para que a sua família seja transformada aqui fora. Aquilo que você precisa mudar na sua vida, para que seus filhos retornem com o coração voltado aos pais, e os pais o coração ao filho. Enquanto você vai meditando nessa palavra, que a palavra do Senhor diz lá em Salmos: medita nela, na palavra, dia e noite. Meditar é pensar, é transformação. Romanos capítulo 12 vai dizer que nós precisamos transformar a nossa mente, o nosso entendimento, todos os dias, para que nós experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Não dá para continuar com a mesma mente, a mente terrena, a mente que não acredita, a mente que não acredita em mudança. Se não transformarmos a nossa mente. Essa semana eu escutei de uma mulher: ah, mas lá em casa é uma bênção, meu marido é isso, é aquilo. Uma bênção para não falar outra coisa, né? E aí eu pensei:
ela não sabe que ela pode estar destruindo seu próprio lar com os seus próprios lábios. Se você está em dificuldade no seu casamento, declare palavras de bênção, declare palavras de vitória, declare palavras de transformação no seu lar, sobre a sua esposa, sobre o seu esposo, sobre o relacionamento com os teus filhos. Se eles não estão da forma que você gostaria, o que você pode mudar para melhorar? Se os seus filhos não são obedientes como você gostaria, o que você pode melhorar para que eles possam melhorar?